bem-vindos. Eu sou Eugênia Guiar. É sempre uma alegria estar aqui falando sobre protagonismo feminino com mulheres maravilhosas a cada semana. Está no ar o episódio 465 do podcast Mais Mulher. E o tema desse podcast é o protagonismo feminino na percussão. E eu até arrepio. E para falar disso, a gente convidou ela, mestra Giovana, que é pioneira nesse trabalho com a percussão feminina em todo o estado de Goiás. Bem-vinda, mestra Giovana. Ai, para mim é uma alegria muito grande, ainda mais de ter tido você na nossa família, ter você na nossa história, passou pelas nossas vivências, ajudou nessa construção da cultura popular aqui em Goiânia, que é tão difícil, nesse segmento da percussão que é tão perseguido. Então, para mim é uma honra estar com você hoje aqui. Maravilhosa, gratidão mesmo. A gratidão é nossa. E conta um pouquinho pra gente, assim, como que surgiu essa coisa da percussão, né? O que simboliza os tambores, qual o significado, a medicina, né, do tambor. Então, eu acho que a forma mais coerente de eu iniciar essa conversa é falando da minha própria experiência, né? Porque eu não nasci aqui no Centro-Oeste, não sou de Goiânia, sou nordestina. Na minha família, minha mãe é baiana, meu pai é pernambucano. Eu costumo falar que lá em casa é risca-faca. Gente de sangue quente. Então, a música, ela de certa forma, ela sempre esteve presente na minha vida. Porque no Nordeste, a cultura popular, ela está muito dentro da escola. Então, eu vivenciei muito os ritmos que hoje fazem parte da minha história de trabalho, minha ferramenta de trabalho. Não especificamente os tambores, mas a música, os ritmos populares brasileiros que tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Que também é uma das ferramentas do Chorol. Então, fazendo parte da minha história, quando eu conheci o alemão, eu me identifiquei muito, mas não me direcionei logo para a música, e sim para a produção, que eu fiquei muito encantada, me reconheci naquele lugar. Então eu fui pesquisar, fui ler, fui buscar, fui entender a minha própria história, porque eu me vi naquele lugar, já que fez parte da minha infância, foi muito presente, né, cultura popular na minha infância. E aí, conforme eu fui pesquisando, eu fui entendendo e entendendo o trabalho do alemão enquanto mestre, a força do tambor nas pessoas, a potência de realização das pessoas, de ajudarem a construir a cultura popular aqui em Goiânia e no estado, porque ele também tem esse trabalho reconhecido fora da nossa cidade, e da história dele, porque ele vem de São Paulo, de Itaquera, de uma família humilde, mas com uma história de vida maravilhosa, que encaminhou ele para um projeto cultural em Itaquera mesmo, onde ele conheceu o mestre dele, onde ele se aproximou da cultura afro-brasileira. Então eu acho que eu me entendi naquele momento quando eu conheci o alemão, e enquanto eu pesquisava, fui me encontrando enquanto mulher, fui me encontrando enquanto produtora, porque também não me via naquele lugar, e a possibilidade da pesquisa me encantou, porque eu estava mergulhando no meu eu particular, mas também dentro da história de vida dele. Então foi muito mágico para mim esse processo. E como você falou na apresentação, a gente vai entendendo o poder da música, o poder do tambor, a questão da ancestralidade, que muitas vezes a gente esquece das nossas raízes. Não falo só das raízes goianas, goianienses, porque também estão aqui, mas da raiz brasileira, né, dessa conexão com a África, os povos originários, as raízes de matrizes africanas, a religiosidade, enfim. Para mim foi um universo tão meu, mas também tão distante, porque, como eu falei para você, ele esteve presente na escola, na minha infância, mas ele não esteve tão presente na minha adolescência, onde eu já me encontrava aqui, né? Depois de conhecer o alemão, que eu fui perceber o quanto é falho a educação de não levar para dentro da escola, e falo desde o ensino primário mesmo. Hoje a gente fala primário, mas hoje tem o CMEs, né, onde você lida com as crianças, os bebês, e aí daí para frente, né, com jovens e adolescentes. Como é tão
precioso se isso tudo tivesse nos livros, né? Hoje em dia, se as crianças, se os jovens pudessem falar mais sobre a Congada, sobre a Folia de Reis, que é uma cultura daqui do Centro-Oeste, né? E a gente percebe que muitos dos mestres, das mestras dessa cultura estão sendo esquecidos. Nós atualmente conhecemos muitos grupos de culturas tradicionais que simplesmente se extinguiram, porque os jovens eles não têm muito interesse, né? Como isso não vem de uma educação desde o bebê, desde criancinha, onde o pai e a mãe canta aquela cantiga, onde ele toca um tamborzinho, mesmo que seja plástico, que seja reciclado, não importa. Onde essa cultura nossa, que é brasileira, né? Existe a sua ancestralidade, ela vem não só de África, mas ela também é europeia, porque na frente dos grupos que marchavam para a guerra, o tambor estava ali, dando aquele ritmo. Então, você vê que ela perpetua por todo mundo, o tambor está em todo mundo. Mas ele não foi aqui no Brasil para dentro da escola. A gente vê muito falar dos tambores em projetos sociais. Diversos, capoeira, dentro da religiosidade de matriz africana, candomblé, umbanda, mas seria tão importante ele estar dentro da escola, né? E você falando assim da importância de trazer essa coisa do tambor, porque dentro dessa cultura, afro principalmente, a gente tem muitos anos aí de patriarcado, né? Onde são os homens que dominam tudo isso. E o tambor, ele traz uma força da terra, né? Então, conta um pouquinho pra gente do seu projeto Coral Mulher, o que você sentiu, como que você se inspirou para trazer esse projeto também, que é lindíssimo. Quando eu conheci o alemão lá em 2005, logo em 2008, eu criei um primeiro grupo, que se chamava Maria Bonita, porque eu queria mulheres empoderadíssimas, nada como Maria Bonita para dar um nome bem empoderado mesmo, né? De mulher que agarra com os dentes e as unhas esse lugar, né, que é tão masculino. E aqui em Goiânia, né, a gente tem aberto portas, não só eu, mas muitas mulheres percussionistas, para além de mim mesma, né, do Coral de Pau. Foi um desafio para mim, porque eu estava naquela época iniciando com a percussão, pouco eu tinha liberdade, não me sentia livre ainda dentro da percussão, por conta mesmo de pouco tempo de vivência, né? Conheci o alemão em 2005, durante um ano eu trabalhei como produtora, e aí depois, a partir de 2007, que eu fui me arriscar na percussão. Então de 2007 a 2008, você imagina, né? Pouco tempo, mas mesmo assim me arrisquei, foi um sucesso, porque as mulheres, logo eu entendi que precisava desse lugar só de encontros femininos, fazia essa falta, sabe? Nós buscávamos esse lugar onde nós tivéssemos liberdade para cantar, para dançar, para fofocar, para se abraçar, se beijar, porque mulher tem essa coisa de pele, né? De tocar com muita educação, com muito zelo, com muito carinho, né? Com muito apreço. Com muita liberdade também. Então, a partir daí, eu comecei a entender a potência da mulher com os tambores. Mas o projeto ele foi se modificando ao longo do tempo, porque você sabe que é um caminho, a arte, que é muito difícil de você viver só de arte, viver só de música, viver só de dar aula de tambor, de fabricar tambores, que é o nosso caso. Então, em 2000 e a gente fala de 2008, em 2011, 2012, o trabalho encerrou. E aí a vida continuou. Mas quando foi em 2014, nós fomos convidados para trabalhar no interior de Goiás, em Quirinópolis, e lá nós trabalhamos num projeto chamado Jovem do Futuro, que foi um projeto da prefeitura que foi maravilhoso. Nós tínhamos uma primeira dama que era uma mulher assim muito arretada, que ela abraçou o projeto da percussão, tanto que nós abastecemos praticamente todas as escolas da cidade com tambores. O alemão criou uma fabriquinha na época. Ele formou alguns alunos, eles aprenderam a construir instrumento. Nós levamos mais de 200 tambores para as escolas. Eles ficaram lá.
dentro das escolas. A prefeitura permitiu que essas escolas se empoderassem, esses meninos formados continuaram dando aula. Hoje a gente tem notícia deles perpetuando, já estão em fanfarra, dando aula para outros garotos e perpetuando isso. E aí o projeto ele encerrou em 2016 porque a prefeitura ela não se renovou. E nós nos vimos obrigados a voltar para Goiânia para dar continuidade. Mas de 2014 a 2016 o Coral de Pau não encerrou. A gente vinha todo fim de semana, já que os encontros do Bloco Coral de Pau eles continuaram acontecendo e a gente vinha todo fim de semana, ou de 15 em 15 dias, porque sempre tinha alguém aqui, algum aluno que fazia os encontros do bloco. Continuava as aulas dos ensaios, né, que eram só aos sábados. E aí, voltando em 2016, em Quirinópolis, durante esse tempo trabalhando com a prefeitura, como eu falei, a gestão era muito engajada na cultura, muito. Nunca vi, assim, no interior algo tão surpreendente, né, porque a gente tem muita referência em Pirinópolis e Goiás, né, a gente não tem tantas referências por outras cidades aqui no interior. E aí, nós tivemos assim vários laboratórios de trabalho. O que eu quero dizer com laboratórios? A gente teve a oportunidade de trabalhar com pessoas portadoras de deficiência, nós trabalhamos com crianças, trabalhamos com idosos. Isso nos trouxe uma bagagem para Goiânia muito grande, que até 2014 nós tivemos um público majoritariamente universitário, que é a UFG, a UEG, e a PUC sempre abraçaram o projeto do Coral. Eu acho que se não fossem essas universidades, não existiria Coral de Pau. Porque logo esse grupo se identificou, já que com a chegada do alemão ele fez uma oficina na antiga Universidade Católica, agora PUC, e daí de lá para cá foi esse boom. Mas o público majoritário do Coral sempre foi universitário. Então, eu fiz parte, né, do Coral um período e foi muito importante para mim, para o momento que eu estava vivendo, me conectar com a música, me conectar com pessoas, tocar junto. Aquilo para mim foi mágico, foi muito importante. E conta um pouquinho pra gente, assim, do projeto nesse sentido da abertura que o Coral tem, porque é muito acessível. Eu lembro que eu cheguei e já pendurou um tambor aqui, vamos tocar, então não tem burocracia, né? Você chega, você é acolhido e você já vai para ter contato com o instrumento. Isso, nós temos a metodologia que a gente utiliza é de sensibilização rítmica, que como a gente trabalha com uma técnica oriunda da formação oral, a gente não trabalha com partitura, o que a gente aborda dentro dessa linguagem, dessa metodologia utilizada pelo Coral, é a concentração e a repetição, né? Então eu utilizo esse trabalho com Coral Mulher, o alemão utiliza esse trabalho com Coral de Pau e nós utilizamos também esse trabalho com a percussão afro. São as três pastas com que a gente trabalha diretamente com os tambores, com a música, ensinando. Para nós, o que é o diferencial? As pessoas às vezes perguntam, qual que é o diferencial do Coral, né? Porque uma história de 21 anos, você imagina que não é fácil manter. Ininterrupta. Há 21 anos, mesmo com a pandemia, nós estivemos aí lutando para manter esse projeto erguido e com dignidade. O nosso diferencial, eu acho que enquanto projeto social, é o acolhimento, né? Eu entendi como mulher que o papel, a importância do meu papel ao lado do meu companheiro, do alemão, na receptividade, quando as pessoas chegam, como a gente trabalha muito com adultos, vou começar por aí, quando a gente trabalha, 90% do nosso público é adulto, jovem e adulto. Então, quando a pessoa chega, às vezes ela vem porque ela já nos viu tocando em algum lugar, ou viu algum vídeo, ou assistiu em algum lugar a apresentação. Naquele momento que ela nos vê uma apresentação do Coral, ela imagina que ela jamais vai poder fazer parte do grupo. Aí quando a gente convida, geralmente anuncia, onde a gente faz uma apresentação, anuncia que é gratuito, que a pessoa pode vir, que tem tambor, não precisa ter tambor, não precisa saber tocar, é só vir. E quando ela chega, ela vê as pessoas no ensaio, ela fala, eu não vou conseguir. Seja em qualquer desses caminhos, ou no Coral Mulher, ou no Coral de Pau, ou na aula de percussão afro. Só que a gente tem como primeiro passo o acolhimento, como eu falei para você. Eu faço absoluta questão de
chegar até a pessoa, perguntar o nome dela. Se ela não entrou em contato pela rede social, ela veio porque alguém convidou, ou ela veio porque ela ouviu, ou ela veio porque a gente já no lugar onde ela nos viu, a gente já indicou onde ela já veio. Eu faço muita questão de ir até ela, me apresentar, saber quem é ela, por que ela chegou até ali. Eu acho que isso talvez seja o primeiro passo para que ela pegue o instrumento, porque como eu falei para você, quando as pessoas veem a gente, elas acham que elas vão ter muita dificuldade para aprender, de se inserir no local onde as pessoas já tocam. Mas quando você recebe a pessoa com carinho, com acolhimento, sem a menor pretensão de que ela seja obrigada a aprender, a se expor, né? Porque ela vai estar se expondo a não saber aquele ritmo, não saber começar, não saber tocar, não saber a parte técnica, né? Que é a introdução, a continuidade do ritmo, um break, né? Que é a pausa, a parada. O acolhimento, ele faz toda a diferença para essa metodologia. Então, eu acho que é a primeira porta de entrada da pessoa, talvez a segunda, né? A primeira foi ela nos ver em algum momento, ter interesse do nosso trabalho e logo em seguida querer aprender. Então isso facilita muito. Quando ela pega no tambor ao lado de pessoas que ela nunca viu na vida dela, ela vai se sentir um pouco mais à vontade. Aí na hora do intervalo a gente conversa mais um pouquinho, já faz questão de que ela se insira na roda, numa roda de conversa. E daí pra frente, naturalmente, ela vai aprender a tocar, porque a recepção ela foi acolhedora, foi amorosa. A gente faz questão de dizer que ela é familiar, porque a gente é uma grande família. O fato de eu e o alemão sermos um casal assim, acho que diferenciado, né? Porque a gente é muito simples, não, mesmo a gente tendo essa carreira muito longa, a gente não se coloca nesse lugar de arrogância. Então, independente da nossa fama, a gente é muito simples. Então, abraça todo mundo. Eu, quando eu chego no ensaio, falo com um por um, abraço, beijo, quero saber. Quando alguém está doente no grupo, pergunto, vou lá, fico em cima, quero saber. Então, eu acho que esse acolhimento familiar, esse calor, essa parte mais humana, eu acho que quebra muito a dureza do adulto, sabe, do jovem que tem às vezes algum problema para se inserir num grupo onde ele não conhece ninguém. Então, com as mulheres não é diferente. O Coro Mulher, ele representa não só essa questão musical. Eu acho que para mim o Coro Mulher, ele vai muito mais além do que a música em si, sabe? Porque eu sinto que nós, durante muitos anos, séculos, nem sei quanto tempo eu diria, talvez milenar, né? É muito ancestral. O silêncio de tantas dores, né, minha irmã? Eu acho que fomos... tem muitos traumas nas nossas histórias, né? Muita. Não só de nós aqui, eu, Giovana, você... Mas eu acho que de nossas mães, de nossas avós, das nossas amigas, tias, primas, e em vários graus. Talvez em alguma parte da família isso não aconteceu, isso foi leve, mas pode estar dentro da família em si e gerou algum trauma de alguma forma. Então eu acho que o Coro Mulher e o Coro de Pau, nós temos essa bandeira do acolhimento, sabe? Porque independente de gênero, independente de etnia, independente de qualquer coisa, idade, independente de qualquer coisa mesmo, a gente precisa se entender enquanto família. E não só família de sangue, sabe, minha irmã? Família de ancestralidade, de muito mais ali atrás, de almas, que é uma coisa que eu acho que é muito mais profunda. Num mundo tão acelerado, tão superficial, desconectado, né? A gente fala tanto em conexões, né? Mas a gente não vive conexões de fato, eu acho, né? Eu acho que quando a gente fala em rede social, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que é mais uma rede virtual, né? Eu às vezes,
a gente acaba participando de muitos grupos, né, de WhatsApp principalmente, e aí eu às vezes eu sofro muito quando eu falo assim, gente, talvez eu tenha que me libertar de alguns grupos, porque eu venho entendendo que a gente tem uma percepção de estar o tempo inteiro muito rodeada de pessoas, participando de vários grupos e muito focado em mídias sociais, porque isso pede, né, porque, por exemplo, do nosso trabalho é a nossa vitrine, né, a única forma que a gente tem das pessoas terem acesso e uma comunicação conosco, mas eu acho que a gente às vezes está se desconectando do outro muito, de si mesmo muitas vezes, né? Por conta dessa velocidade financeira, de estabilidade. Outro dia a gente conversava um pouco sobre isso, né? Das vezes a gente se perde no caminho, a gente esteve tão próximo, juntas, né? Fizemos um bom tempo aula, a gente se conectou, conversou muito sobre nós mesmas, né? Se abriu muito uma para a outra, mas logo a vida dá aquele grito, oi, bora, porque talvez seja um outro caminho, você vai ter que deixar esse lugar, ir para um outro lugar, ou buscar seu lugar, ou fazer sua correria. Mas eu acredito muito nas conexões de vida. Eu acho que o Cooró, ele tem esse papel muito profundo, sabe? Sim. Independente do tempo de que as pessoas duram no nosso projeto, na nossa vida, na nossa história, é para sempre. Eu acho que por isso que eu vim parar aqui. Porque é pra sempre. E é muito gostoso. Eu amava fazer parte do Cooró. E foi muito isso, né? A vida demandou outros movimentos. Sim. Mas tá sempre no meu coração. Sim. Cooró de Pau e todas as experiências que eu tive ali, sim, com vocês. Sim. E assim, dentro de todo esse trabalho, né, que você falou, essa jornada de 21 anos sustentando esse projeto, quais são os seus maiores desafios para continuar desenvolvendo esse trabalho que você desenvolve junto com o Alemão? Então, a gente, depois da pandemia, eu acho que a pandemia, ela teve um papel muito importante nas nossas vidas, né? Na minha e do Alemão. Eu sei que na vida de muitas pessoas. E eu falo assim, para além da doença em si, para além das perdas, eu acho que eu e ele, a gente se conectou muitíssimo mais, sabe? Porque o medo, eu creio que foi uma presença muito forte na vida de todo mundo, né? A gente vivemos todos momentos desafiadores, políticos, sanitários, individuais. E aí, quando eu falo individuais, é de sanidade, de tantas coisas, né? Foi desafiador. Eu decidi de lá para cá tirar a palavra dificuldade, difícil. Para mim agora tudo é desafio, né? Então foi desafiador. E aí, da pandemia para cá, nós nos entendemos mesmo enquanto instituição, sabe? Eu digo diante de todos os aspectos de uma instituição de verdade. Porque durante a pandemia nós perdemos a parceria com a UFG, DCE, UEG, onde nós durante 13 anos desenvolvemos o nosso projeto, que foi ali no antigo DCE da UFG, no setor universitário, naquele momento assim onde a pandemia estava começando a recuar, as vacinas já estavam aí. No segundo semestre de 2021, eu digo, nós perdemos esse espaço e a partir dali a gente teve que recalcular espiritualmente, mentalmente, fisicamente o que fazer. Então, a partir desse momento, a gente precisou se reconectar, nós dois, né? A gente se entender enquanto casal, enquanto produtores de cultura, enquanto mestres, e dizer assim, olha, agora a gente vai ter que reavaliar os próximos 20 anos, porque em 2022 nós completaríamos, isso eu falo em 2021, né? No ano seguinte nós completaríamos 20 anos de trabalho, e aí a gente precisaria já pensar nos próximos 20 anos, porque a vida ela é dinâmica, você precisa movimento o tempo inteiro. Então, como é que a gente vai fazer, né? Estamos aí evoluindo para um patamar cada vez melhor da pandemia, vamos buscar as vacinas, porque eu e o Alemão, nós não temos herdeiros de sangue. O Alemão, ele é pai, ele tem um filho já adulto, mas que escolheu um outro caminho.
Não foi a cultura, não foi a percussão, né? Um beijo pro Gabriel, que é uma pessoa linda. Ele até veio morar com a gente em 2017, mas ele viu tanto que é dureza trabalhar com cultura. Então ele não ficou aqui e voltou para São Paulo. Mas é uma pessoa maravilhosa, tem um carinho muito grande por nós e a gente ama demais o Gabriel. E aí a gente, como eu falei para você, precisou pensar assim, bom, como é que a gente vai planejar os próximos 20 anos? E nós somos um projeto que não temos um mecenato, que é um patrocínio permanente. Alguém que nos patrocine, uma empresa que nos patrocine, ou uma instituição que nos patrocine. Somos eu e ele. Então nós decidimos reorganizar toda a documentação da associação, que significaria renovar a diretoria, colocar toda a papelada em dia, porque isso facilitaria possíveis patrocínios, convênios, doações. Doações, não falo só de dinheiro, mas de um terreno, de um espaço, de um futuro onde a gente, não tendo uma herança, né, um herdeiro sanguíneo, a gente pudesse deixar um bem material, porque o imaterial ele já existe a história do Coró, né? Já está aí sólida, para sempre será. Mas a gente, a essa altura do campeonato, passando por essa transformação que foi a pandemia nas nossas vidas, a gente precisou olhar mais além, né? Então a gente colocou a cabecinha no lugar e aí a gente decidiu organizar tudo isso, a papelada do Coró, reavaliar o nosso trabalho como produtores, reavaliar o nosso trabalho como artesãos, porque a gente também constrói instrumentos. O alemão é um exímio luthier dentro da área dele, que é a construção de instrumento, não só afro-brasileiro, mas também da cultura tradicional e da cultura contemporânea. A gente precisou avaliar, reavaliar, pôr o pé no chão e caminhar nesse sentido. Então, os primeiros passos foi a gente aprender a lidar com a rede social, porque naquele momento foi muito importante. Nos apropriarmos mais do conhecimento de editais públicos, privados, como funciona, ter mais contato, ter mais proximidade com vários produtores em Goiânia, porque todos eles nos conhecem. Eu, como produtora do Coró, produtora cultural, me aproximar muito mais desses produtores para eu poder aprender. Uma coisa que facilita muito o meu trabalho é a curiosidade. Eu sou uma mulher muito curiosa, isso facilita muito o meu acesso. A rede social me aproximou de vários gestores, não só da cidade, mas de todo o interior. Já com essa conexão com o Coró, ao longo dessa carreira, conhecemos pessoas que estão hoje em dia no poder, né? Elas são deputados, vereadores, alguns senadores, pessoas do interior que são agora vereadores, já passaram por prefeitura. Então, me abriu muito o leque das possibilidades dentro da minha curiosidade e desse clique que nos veio com a pandemia, da importância da gente construir esse lugar material que também é representado por um CNPJ, por um estatuto, por uma diretoria, por uma sede, né, um espaço físico de uma sede. Então eu acho que esse caminhar para esses próximos 20 anos, que podem ser muito mais ou podem ser muito menos, a gente não sabe como é que vai ser a vida, mas a gente está caminhando para esse lugar, sabe? Agora a nossa diretoria está composta, temos pessoas muito queridas, amigos que estão ali, onde a gente presta conta permanentemente de todos os nossos passos. Há pouco tempo nós aprovamos um edital, que foi o edital do FAC, que é o Fundo de Arte e Cultura de Goiás, para a nossa fabriquinha. Foi o edital de artesanato, onde a gente vai poder estruturar a fábrica do Alemão, comprar muito material, porque com a pandemia sofremos muito com essa questão do valor das coisas, né? Então, em contraponto, ele entendeu que ele também precisava valorizar muito mais o artesanato que ele constrói, que é raro. Poucos mestres hoje em dia fazem um instrumento como ele faz, que ainda é com a martelada, com o formão. Hoje em dia a maioria dos mestres eles constroem o djembe, por exemplo, que é um instrumento afro, né? De matriz africana, que ele é escavado hoje em dia, mas até em África hoje em dia ele é feito com torno. O alemão ainda está ali cavucando, como se
como se ainda fosse 100% manual. 100% manual, né? Com a marreta de 1 quilo, um formão, e ele manda todo dia, acorda às 7 horas da manhã e fazendo instrumento o dia inteiro. Então a gente foi percebendo que precisava se adequar a esse futuro que a gente precisou buscar. Se adequar a esse novo formato de trabalho, porque mesmo trabalhando com projeto socioartístico, sem patrocínio, a gente precisava se organizar. E aí eu acho que naturalmente a gente foi se redescobrindo enquanto ser. Sim. Sabe? E quando você traz esses desafios, né, que estão sendo trabalhados e reestruturados para que tudo flua melhor, o que te motiva? Porque precisa de motivação para fazer toda essa releitura, para investir essa energia, para continuar num projeto de 21 anos. Então, onde que você encontra essa fonte, né, que te traz energia e motivação para seguir se transformando, se reinventando? Olha, eu acho que sempre vão ser as pessoas. Quando a gente vai dar aula, eu às vezes estou completamente esgotada porque eu tenho que trabalhar muito na rede social. Vocês não têm noção tanto, é o dia inteiro, eu acordo 6 horas da manhã já para pensar o que eu vou publicar, e aí quando eu vou publicar, o que eu já criei de conteúdo, porque a gente passa a semana inteira criando conteúdo das aulas, dos ensaios, da construção do instrumento, do nosso dia a dia, enfim, de toda a nossa vida. Mas quando, e às vezes o esgotamento, ele agora com esse calor que nós estamos vivendo, o esgotamento ele é por conta dessa crise climática também que a gente está vivenciando agora, né? Essa semana passada mesmo eu passei mal de calor, e aí eu me hidratei, e aí era dia de aula de percussão afro, e eu falei, meu Deus, será que eu vou? Eu falei, não, eu vou. Eu vou porque já não vai ter mais sol, o ambiente é aberto, eu vou me encontrar com as pessoas, eu vou abraçar as pessoas, eu vou vê-las, e aí a gente vai tocar um tambor, e a gente vai vibrar, e a gente vai sorrir pro outro, as pessoas já chegam sorridentes porque elas vão vir nessa mesma vibração. E é isso, é o trabalho. É o amor que a gente tem no nosso trabalho. É o amor que a gente tem um pelo outro. É o respeito que a gente tem pelas pessoas, pela história. É amor generalizado. E é muito verdade. E se você ficou curioso para experimentar um pouquinho desse amor, desse contato imediato com os instrumentos, conta para as pessoas como é que elas encontram vocês, onde é que vocês estão, se quiser chegar para tocar junto, como é que é esse caminho? Entrega aí pra gente esse caminho. Tem as redes sociais, agora a gente tem várias redes sociais. Tem pelo Instagram, tem o @corodepau, que você conhece um pouco melhor sobre o trabalho do bloco de rua. Tem o Coral Mulher, que é um trabalho voltado para as mulheres, onde eu divulgo muito o trabalho das mulheres em Goiânia. @Coral Mulher. Tem o trabalho da percussão afro, onde a gente mostra o trabalho dessas aulas de percussão afro que o alemão desenvolve, que é o Percussa Afro Coró, o @Percussa Afro Coró. Tem, se as pessoas querem conhecer um pouco mais da nossa vida, a relação que a gente tem com os artistas, o nosso dia a dia, também tem nossa página, o @Giovanni Alemão Coró, e agora o mais novo projeto, que é o da Banda Corodepau, @Banda Corodepau, que aí vocês seguem também. Quem quiser contratar nossos trabalhos, vou deixar aqui o nosso contato via WhatsApp, que é o 62 98260 5620. E estamos aí, abertos a qualquer contato. Que bom que vocês estão aí. E aproveitando então, né, esse convite que você fez, tem alguma mensagem que você queria deixar para as pessoas, para as mulheres? Porque esse programa é um programa muito ancorado no feminino, com mulheres, para mulheres. Então, você sente no seu coração de trazer uma mensagem para deixar para essas mulheres que estão assistindo a gente agora? Eu sim, porque tem uma particularidade do nosso trabalho, que a maioria das pessoas que frequentam o Coró são mulheres. E aí eu tenho um acolhimento com todos, mas muito em especial, né? Por elas, assim, porque eu convivo muito com mulheres. Eu vibro muito a energia, o poder que nós emanamos, né? De dentro para fora. Porque nós geramos vida.
Nós não estaríamos aqui se não fosse uma mãe, né? Todos nós tivemos mãe. Nós não estaríamos aqui se não fossem as mulheres. E eu acho que a gente vive num sistema tão avassalador, tão castrador, que a mensagem que eu digo é que a gente possa quebrar todas essas barreiras de competição, que nós podemos abraçar, pegar muito na mão uma da outra, se fortalecer, porque a gente pode mudar o mundo, a gente é capaz de gerar vidas, e isso não é um poder qualquer, isso é muito sério, isso é muito particular, isso é transformador, e a gente vive um momento não só climático, mas devastador de certa forma, que eu gostaria muito que nós, enquanto seres humanos, mulheres, homens, mas particularmente as mulheres, que a gente possa vibrar muito em todo o nosso entorno, um mundo muito melhor, que o nosso futuro ele seja mais suave, mais livre, menos silencioso, menos choroso, menos castrador, né? E com mais música e movimento. Muito mais música e mais amor, por favor, né? Obrigada, meu amor, obrigada. E antes da gente finalizar, eu queria convocar a sua intuição, né, a sua ancestralidade, toda a sua jornada, para tirar uma carta pra gente aqui desse tarô cigano, para deixar uma mensagem final aí para esse podcast. Vamos lá, eu vou do meio. Pra você? Pode olhar. E o que representa? Fala pra mim. O que você sente quando você olha pra essa... Eu até arrepiei aqui agora, gente, esse brinquedo, ó. Olha. É muito simbólico, né? Uma carta que representa o 9, eu não acredito que é o número 9. Eu vou falar pra vocês, na numerologia, quando eu fui colocar o Ifá no candomblé, eu sou de Yansan. E o Yansan é 9 na numerologia. E eu tenho 9 em tudo. Em tudo. O meu nome é 9, meu nome completo é 9, o meu ano, se você somar, ele é 9. Eu nasci no mês 9. Eu sou 18, mas somando é 9, minha data de nascimento. Eu sou 9 em toda eu. E aí a carta, ela é 9. Eu não acredito em coincidências. Eu não acredito. Eu acho que tudo tem tudo tem um porquê, né? Sim, e faz muito sentido, porque, imagina, né? Você contou aqui pra gente toda a sua jornada como mulher, como projeto. E não podia ser diferente. Tinha que ser uma energia de Yansan pra sustentar esse movimento todo, né? Muito barulho, muito movimento, muito... Yansan. E é uma dama, né? Eu trouxe aqui uma colinha pra gente ver, né? Sim. Mas fala de feminino, né? Essas rosas, desse ambiente. Vamos ver aqui. Essa carta é a carta das flores. Felicidade, oportunidade, amor, bondade. Você pode agradecer a sua estrela da sorte. Então, bons presságios. Axé, minhas irmãs, meus irmãos do universo. Axé, obrigada, meu bem. Gratidão, adorei. Foi uma honra. Gratidão mesmo pela oportunidade. Linda. Ela é linda, gente. Obrigada, meu bem. Foi uma honra receber a mestra Giovana, saber um pouquinho e compartilhar com vocês esse acesso do Coroa de Pau disponível aí para quem sentir de chegar, se fortalecer, se conectar e entrar em contato com a percussão, com instrumentos ancestrais, resgatar essa força interior, porque a gente está vivendo momentos muito desafiadores. Então é um caminho de força para você que sentiu o chamado. Então fico muito feliz da gente estar aqui oferecendo esse caminho. E a gente vai ficando por aqui. Convido vocês para conferir o podcast da semana que vem, que a gente vai convidar a Dionília Castro para falar um pouquinho sobre os projetos que ela desenvolve também, Lunação Sagrada, Filhas de Avagaia, Festival da Deusa. E vai ser muito bacana. Convido vocês para conferir também. E a gente vai ficando por aqui. Gratidão, mestra Giovana. Esperamos vocês com mais mulher.